é muito importante tirar da cabeça essa questão de que quem comete assédio, quem faz assédio sexual é um doente. Nós temos que ter cuidado com isso. São raras as situações em que de fato isso acontece. Considera-se assédio sexual quando uma pessoa, seja homem, seja mulher, toma atitudes ou provoca algumas atitudes de conteúdo sexual, gerando um constrangimento ou uma insatisfação ou uma desvalorização perante a outra pessoa. E normalmente esse conteúdo sexual, essa mensagem informada dessa pessoa para a outra, não foi algo aceito pela vítima, vamos dizer assim. E tal relação normalmente acontece em um ambiente de trabalho, mas não apenas em um ambiente de trabalho. O assédio sexual pode acontecer também fora do ambiente de trabalho. Pessoas com níveis hierárquicos diferentes, às vezes níveis de relação profissional ali existente, às vezes pode acontecer entre um prestador de serviço e um cliente, pode acontecer. E normalmente isso gera um constrangimento, uma desvalorização por parte de quem escuta esse tipo de mensagem. É importante dizer que o assédio sexual, ele é um crime, ele está tipificado, ele está no Código Penal brasileiro. Isso é um crime em que o assediador pode sim ser punido criminalmente por isso. E é fundamental que seja denunciado ao ser assediado, porque isso tem várias consequências para quem sofre. Vocês não imaginam as consequências, não apenas psicológicas ou psíquicas, desse tipo de comportamento, porque isso pode repercutir na vida pessoal, profissional e familiar de quem sofre esse tipo de assédio. Bom, é importante entender que o assédio, ele pode ser um assédio sexual e pode ser também um assédio moral. Ambos existem. E na verdade, o assédio sexual, alguns autores até classificam ali como parte integrante do assédio moral, como se fosse um subitem ali do assédio moral. Porque querendo ou não, o assédio sexual, a pessoa que sofre compromete-se ali a sua dignidade, os seus direitos fundamentais, que é a questão da moral, dos seus valores, ao sofrer um tipo de assédio sexual. Então, na verdade, aí existe o assédio sexual e o assédio moral, que são muito comuns dentro do ambiente de trabalho. E temos que ficar muito atentos com determinadas situações, porque isso repercute, como eu falei, na vida de quem sofre, pessoal, profissional e familiar. E como lidar, que é a pergunta. Temos que diferenciar qual tipo de assédio para saber do que nós estamos falando. Mas a primeira questão que eu considero fundamental é, ao receber qualquer tipo de mensagem, quando eu falo mensagem, pode ser uma fala mesmo do assediador, Quando a vítima receber qualquer tipo de mensagem, de fala, de texto enviado por essa pessoa, deve ser informado a ela que não gosta desse tipo de brincadeira, que não é para ser feito determinada atitude, que isso não está de acordo com os valores que ela prega. É fundamental que a pessoa negue, que a pessoa diga não. É importante ser bem clara, ser bem taxativo na negação desse tipo de brincadeira, porque normalmente tais situações podem começar acontecendo com pequenas brincadeiras, que às vezes alguns podem achar que é simplesmente uma brincadeira, principalmente o assediador, e quem sofre fica meio assim, sem querer entrar na brincadeira, não gostando, mas achando que para evitar qualquer situação constrangedora para o outro, acaba que não fala a palavra não, acaba que não deixa de falar aquela situação que não está gostando, e isso já é prejudicial para a vítima. Então é muito importante que saber que quem está sendo constrangido, que quem não está gostando da situação é a vítima. Então naquele momento é importante falar não, falar que não quer, falar que não aceita esse tipo de brincadeira. Isso é uma primeira situação importantíssima.
Posteriormente, acho que é muito importante a vítima, mantendo aí as questões do assédio, comunicar, né, ao superior hierárquico dessa pessoa, comunicar até mesmo a saúde ocupacional, ser atendida por um médico do trabalho ou uma equipe de saúde para relatar o que está acontecendo, para informar o que está sentindo, porque quem sofre esse tipo de situação normalmente tem os sintomas psíquicos que nós vamos relatar daqui a pouco, e é fundamental ela ir procurar uma unidade de saúde, inclusive para a saúde ocupacional ficar sabendo e fazer as medidas cabíveis no ambiente de trabalho, inclusive promoção, né, de ideias, informando sobre o que é o assédio sexual. Isso aqui nós estamos falando de medidas mais, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilas, mas sabendo que o assédio sexual é um crime, nós temos aí outras abordagens que podem ser feitas quando a pessoa querer ir mais para frente, que é inclusive, por exemplo, comunicar ao próprio Ministério do Trabalho sobre essa situação, além disso comunicar à própria delegacia mesmo. Mas eu acho que muitas das vezes, em muitas situações, falar não e evitar situações que logo de início a pessoa se sente constrangida, é muito importante a vítima dizer não e que não gosta dessa situação para não ir adiante. É muito importante você entender que a vítima, ela não é culpada. Ela, na verdade, ela não tem culpa nenhuma do que aconteceu. E nós não podemos dizer aí, em nenhum momento, em que a vítima, ela tá querendo aparecer, que ela é dramática, que ela é a mentirosa. Se tá acontecendo, o melhor a ser feito de fato é, inicialmente, dizer um não de uma forma bem clara e denunciar, sim, aos responsáveis legais. Nós temos que entender, gente, que infelizmente nós estamos vivenciando, apesar de que isso está sendo constantemente falado em diversas mídias, nós estamos vivenciando algo que é fundamental ser compartilhado e informado para as outras pessoas no sentido de fortalecer quem sofre com isso. É muito importante que você entenda que não é só você que sofre isso. Você sofre e sofre muito ao ser assediada, mas assim como você, outras pessoas também sofrem. E se ficar calado, e se ficar quietinho, e se não fazer nada, infelizmente isso é prejudicial para a propagação dessa questão que acontece. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, porque a sociedade, infelizmente, ainda não vê isso como um crime, muitas vezes, né? Apesar de estar no Código Penal, às vezes os colegas não veem isso como crime, mas à medida que você fala, que você compartilha, que você denuncia, você está valorizando a sua pessoa e a pessoa de quem sofre com isso. Então eu acho fundamental compartilhar, denunciar sim, e acredito que isso vai fazer com que você se sinta mais valorizada. E ao perceber que você dá mais valor para você mesmo, acho que, é claro que eu não posso falar em termos de trabalho, mas o próprio trabalho em si, acho que você vai conseguir outros trabalhos melhores, ou então a pessoa que está fazendo isso com você pode sair, né, do local de trabalho e não ficar nessa posição, ou você conseguirá outros locais de trabalho melhores. Se você está sofrendo isso nesse momento, você está num ambiente hostil. Ou você denuncia, e aí você está se valorizando mais ainda, indo para um outro ambiente, que seja trocando essa pessoa que está aí, ou indo para um outro trabalho. Não tenha medo de fazer isso. Sei que é difícil muitas vezes, mas em prol de um bem seu, da sua valorização pessoal. Entender assim, no termo assédio, podemos considerá-lo como um tipo de violência sexual. Existem aí diferentes tipos de violência sexual, desde o assédio, como a importunação sexual, o abuso, o estupro, né? São diferentes tipos de violências aí sexuais que temos que avaliar se qual desses tipos que encaixa dentro de um relacionamento. Além disso, tem o assédio moral, que também é muito comum em relacionamentos, né? Às vezes um abuso mesmo acontece em situações de relacionamento que envolve ali a questão psíquica, e a pessoa sofre muito com isso
moralmente, em termos da sua dignidade, ela sofre bastante. Outra questão que pode acontecer também, o assédio sexual num relacionamento, é quando, por exemplo, nesse relacionamento, as duas pessoas podem estar envolvidas às vezes em um mesmo trabalho, uma relação hierárquica ou de cargo, de função, em que determinada pessoa assedia sexualmente o seu parceiro em prol de uma vantagem, para receber uma determinada vantagem, seja no trabalho, seja para fazer algum tipo de serviço específico, e ali ela é assediada sexualmente, né? Então pode acontecer, mas isso temos que tomar cuidado, porque às vezes, dependendo da situação, pode acontecer até crimes piores, né, do que o próprio assédio sexual. O assédio sexual já é um crime, mas existem outros piores que, dependendo do contexto, da situação, não se configura um assédio, mas sim um estupro, por exemplo, pode acontecer. Há muitas consequências psicológicas para quem sofre, para quem é vítima desse assédio. E é fundamental aí entender que essas consequências psíquicas podem repercutir de diferentes maneiras na vida da pessoa. Temos aí desde uma redução da autoestima, que normalmente essa pessoa apresenta. Essa pessoa costuma se desvalorizar, costuma acreditar mais em si mesmo. Ela costuma ter uma autoestima muito baixa. E isso é péssimo para a relação no trabalho, para a relação pessoal, familiar. À medida que o tempo passa ou que a situação vai ocorrendo, pode acontecer ali uma falta de concentração, a memória da pessoa pode ficar prejudicada, porque ela não consegue concentrar mais, ela não consegue guardar as informações, e isso pode prejudicar o próprio rendimento no trabalho, o rendimento às vezes no estudo, mesmo que não seja no ambiente de trabalho, porque às vezes a pessoa fica pensando tanto no que aconteceu, se colocando tanto para baixo, e isso prejudica a concentração, a memória, além de sentimentos de tristeza, de angústia, de ansiedade. Às vezes a pessoa dá aquela aversão a trabalho, ela tem medo de ir ao trabalho, dá aquela sensação de angústia mesmo, de chegar ao trabalho, porque tem receio de encontrar essa pessoa e ser assediada novamente, e isso prejudica completamente no dia a dia da pessoa mesmo, na vida diária, porque olha para você ver que situação, pessoa autoestima baixa, triste, angustiada, com piora da concentração, como que será o rendimento no trabalho? Como que será dentro de casa, a pessoa para baixo, não acreditando em si? Isso prejudica, inclusive, o futuro profissional, pode prejudicar o futuro profissional da pessoa, porque muitas vezes a pessoa pode acreditar que ela não está mais gostando de um trabalho específico, de um setor específico, e na verdade ela não gosta desse trabalho em virtude do assédio, e não porque ela não tem apreço, não porque ela não tem gosto pelo assunto em si. Como aconteceu o assédio nessa área, ela pode ter aversão a esse setor pelo assédio, e aí começa a confundir as situações e pode ali comprometer todo um futuro profissional que poderia ter essa pessoa naquele setor. Então são várias questões psíquicas, inclusive ali sintomas de transtorno do estresse pós-traumático, sintomas de transtorno de ansiedade, e em casos muito graves as pessoas costumam pensar, infelizmente, ter pensamentos de morte, nas questões de suicídio. Por isso é fundamental quem sofre assédio procurar um profissional, procurar um especialista para avaliar melhor o que está acontecendo. Às vezes a pessoa não sabe o porquê que está se sentindo assim tão para baixo, e às vezes tem um motivo específico e ela não consegue identificar isso de uma forma tão explícita. E aí sim é fundamental procurar o especialista para trabalhar isso e para ver como lidar com isso da melhor maneira e fazer o tratamento correto. Primeiro, precisamos entender, gente, que o assédio sexual, novamente, ele está dentro do Código Penal. Quem comete assédio sexual pode ser considerado, sim, um criminoso, caso isso, vá para a justiça e seja julgado e tenha ali o seu crime sentenciado. Então, torna-se ali um crime, um criminoso. Às vezes, eu fico observando algumas perguntas, alguns questionamentos, e é muito importante tirar da cabeça essa questão de que quem comete assédio, quem faz assédio sexual, é um doente. Nós temos que ter cuidado com isso. São raras as situações em que de fato isso acontece. Para entender se o assediador é um doente, mesmo que seja doente,
doente. Mesmo que ele tenha alguma doença, é importante entender se ele sabe do que ele está fazendo. Mesmo se ele ter alguma doença, se ele sabe do que ele está fazendo, se ele tem uma condição psíquica e entende o que ele está fazendo, ele pode responder sim por isso. Não é porque ele tem algum tipo de doença que ele não irá responder por isso. Porque muitas doenças podem comprometer, às vezes, a questão psíquica, mas a pessoa sabe o que está fazendo, tem prazer em fazer determinada atitude, mesmo estando doente, e por isso ele tem que responder sim criminalmente. Então nós precisamos entender que isso não é doença. Olha, para quem denunciou, vivenciou a situação, para quem conseguiu, muitas vezes, falar para essa pessoa que não deseja isso, ou comentar com os amigos e esquivar da situação, temos que valorizar. Eu acho que é muito importante essa pessoa dar o seu devido valor, começar a se valorizar, acreditar mais nas suas capacidades, porque quando a pessoa que sofre tem coragem de dizer não, dizer que não aceita, de dizer que isso não é adequado, de dizer que isso não será permitido mais, ela demonstra valorização de si, ela conseguiu valorizar a si. E a partir do momento que você consegue fazer isso, você demonstra que você tem muito a conquistar diante da sua valorização pessoal. Então, como se reinventar? Para mim, você precisa, na verdade, voltar para si e valorizar a sua pessoa. E se você já fez isso, acho que já está no caminho certo de continuar e de não mais deixar acontecer o que aconteceu. E entender que a sua autoestima, a sua valorização vale muito mais do que qualquer outra questão de emprego, de questão financeira, porque não vale a pena conviver com situações em que te deixa uma pessoa lá embaixo, em que você fique lá embaixo, em que você se sinta lá embaixo. Então assim, você conseguiu sair dessa, acho que é acreditar no seu potencial, porque o seu potencial vai te mostrar para onde você vai. Além disso, acho que é importante entender que nem todas as pessoas são iguais, né? Às vezes pode acontecer de você encontrar uma, duas, três pessoas que provocam ou que fazem determinada situação, mas existem pessoas que não fazem isso. Existem pessoas que não cometem esse tipo de atitude e que desejam o bem, o seu bem. Então é importante você acreditar que em outros locais você pode encontrar outras pessoas boas e que não irão fazer esse tipo de atitude com você.